Saudações agropecuárias, eu sou o Gerão Nunes, diretor-geral da Agrogébio Soluções Agronegócios, formador e consultor da Agrogébio. Sejam bem-vindos à segunda sessão da formação em suinocultura. Na sessão anterior, nós abordamos alguns aspectos introdutórios, vimos aí o conceito de suinocultura, vimos o impacto ou a contribuição da suinocultura no PIB mundial relativamente à produção de carne e fizemos aí uma comparação entre a produção anual e mundial de frangos, de peixe e também de suínos. E vimos também alguns fatores de produção e apresentamos que os suínos ou a criação de suínos representa então uma boa alternativa para quem deseja investir no agronegócio e também para quem deseja diversificar as suas rendas. Na sessão de hoje vamos abordar sobre raças e linhagens em suinocultura. O objetivo dessa sessão vai ser apresentar não apenas as características morfológicas das raças, como textura, coloração, perfil, orientação das orelhas, mas também apresentar o desempenho ou então as características produtivas e reprodutivas das raças e linhagens na suinocultura. Vamos começar por definir raça. Do vosso ponto de vista, o que seria raça? Nós temos, na verdade, dois conceitos de raça. Temos o conceito biológico de raça e o conceito zootécnico de raça. A nível da biologia, define-se raça como sendo conjunto de indivíduos que partilham o mesmo ancestral, que conseguem se cruzar em condições naturais e produzir descendentes férteis, além de apresentarem características similares. Ou seja, todo animal que apresentar as mesmas características e surgir do mesmo descendente e conseguir se cruzar com os outros animais de forma natural, vamos considerar que esses indivíduos pertencem à mesma raça. Mas do ponto de vista zootécnico, raça são um conjunto de indivíduos que têm a mesma aptidão produtiva. Por exemplo, nós temos raças de cortes. Não estamos aqui a especificar a espécie ou a variedade dessa raça. Estamos aqui apenas a mostrar a finalidade produtiva do mesmo animal. Sendo assim, nós podemos ter raça de corte, por exemplo, aves, raça de corte, suínos, raça de corte, bovinos e caprinos. A seguir, vamos também apresentar outros conceitos, ao longo da nossa sessão, conceitos chaves dentro da suinocultura. Sendo assim, nós vamos apresentar os parâmetros ou os critérios que nós utilizamos para fazermos a classificação das raças e das linhagens. O primeiro parâmetro ou perfil, nós chamamos então de perfil frontonasal. Tá? Também podemos chamar de perfil cefálico. Isso tem muito a ver com a orientação ou a forma do focinho dos animais. Tá? A outra característica ou parâmetro vai ser orientação das orelhas. Então, relativamente ao perfil frontonasal ou perfil cefálico, nós vamos ter então três tipos de raças, tá? Nós vamos ter aqueles animais que vão apresentar o perfil frontonasal ou cefálico retilíneo, ou seja, o focinho é reto, tá? Então temos aqui o retilíneo. Temos também o perfil frontonasal concavilíneo. E o perfil frontonasal ultraconcavilíneo. O perfil frontonasal concavilíneo vai ser então o parâmetro que vai
distinguir animais que têm uma ligeira curvatura no seu focinho. Ele vai ter mais ou menos esse padrão, uma curva ligeira. Já os animais que apresentam perfil frontonasal ou perfil cefálico ultraconcavilíneo vão ter então uma concavidade muito profunda. Vai ter o padrão de L. Então, além desse perfil ou desse parâmetro, temos então a orientação das orelhas. Então, relativamente à orientação das orelhas, também teremos animais com 3 características. Vamos ter animais que vão apresentar orelhas voltadas para cima ou orientadas para cima, orelhas intermédias e orelhas orientadas para baixo. Então, nós teremos aqui raças com o padrão da orelha asiática, temos a ibérica e temos a céltica. Então, animais com orelha ou com orientação das orelhas asiática têm a orelha orientada para cima. Os animais com a orientação ibérica têm então orelha orientada para baixo. E a céltica tem então a orientação intermédia. Outra forma de ver tem a ver com o olho. Quando nós conseguimos ver o olho do animal na sua totalidade, então nós estamos diante de uma raça asiática. Quando não conseguimos, numa posição lateral, enxergar o olho do animal, então estamos numa orientação ibérica. Mas quando olhamos ou conseguimos enxergar, não no seu todo, mas ao meio o olho do animal, então estamos diante de uma raça céltica. Então, temos aqui os principais parâmetros que nós podemos utilizar para então classificarmos os animais. Sendo assim, nós podemos ter animais com o perfil frontonasal concavilíneo, com orientação asiática, ibérica ou céltica. Também podemos ter animais com o perfil frontonasal concavilíneo e com a orientação das orelhas asiática, ibérica e céltica, assim sucessivamente. Qual a importância disso? Isso vai nos ajudar a distinguir os animais, porque cada animal, tal como definimos o conceito de raça, cada raça apresenta características típicas ou características próprias. Por exemplo, temos aí a raça Landrace. A raça Landrace, ele tem um perfil frontonasal retilíneo, orelha asiática. Então, não é possível encontrarmos uma Landrace com perfil frontonasal ultra concavilíneo e a orientação das orelhas céltica ou ibérica. Tá? Então, essa é a importância de conhecermos o perfil frontonasal dos animais. A seguir, vamos aqui apresentar alguns cruzamentos que podem acontecer ou ocorrer entre os animais. E é através desses cruzamentos que nós temos, então, o fenômeno de especiação. Ou seja, as espécies ou as raças surgem por meio dos cruzamentos. E com os cruzamentos, nós também podemos atingir um certo melhoramento genético das nossas raças. Mas um ATT. Devemos ter cuidado ao fazermos os cruzamentos. Tá? O objetivo de fazer o cruzamento é para melhorar as características das nossas raças, para melhorar o nosso desempenho. Mas quando tivermos que fazer venda dos animais, a recomendação é sempre vender as raças puras. Ou seja, o cruzamento deve começar sempre com indivíduos puros, que têm uma genética pura, sem nenhuma alteração. Então, relativamente ao cruzamento e melhoramento genético, vamos lá aqui, cruzamentos, nós temos 3 tipos de cruzamentos, tá? Vou aqui fazer um esquema simples para a vossa compreensão. Imagina que nós temos 2 raças, uma raça A e uma raça B. Essas 2 raças apresentam características diferentes. Quando eu falo de características, não me refiro às características morfológicas, mas características produtivas. Tá? Temos a raça A e a raça B. Vamos supor que a raça A apresenta uma característica de alta rusticidade
E a raça B apresenta uma característica de alta prolificidade. Tá? Só que esses indivíduos só têm uma vantagem. Nós queremos indivíduos que têm as duas vantagens. Neste caso, a gente vai fazer o cruzamento entre a raça A e a raça B para melhorarmos as características do nosso plantel. Então, quando fizermos o cruzamento entre o indivíduo A e o indivíduo B, nós vamos ter indivíduos com a característica AB, ou seja, vão levar tanto a alta prolificidade como também a alta rusticidade ou resistência. Então, vamos ter um animal, 100% dos nossos animais vão levar as duas características. A esse cruzamento nós chamamos de cruzamento simples. Temos um outro cruzamento, que é um cruzamento, vou dizer, intermediário. Tá? Nós fizemos então cruzamento com uma raça A e a raça B. Ele vai nos dar praticamente o mesmo produto. Na primeira geração, vamos ter aqui a B. Só que o que a gente faz? Vamos cruzar a nossa prole, a nossa geração F1 com um dos parentais. Quando eu cruzar com um dos parentais, por exemplo, A e AB, eu vou ter indivíduos AA e indivíduos AB. Eu já aumentei as possibilidades na minha prole, aumentei a minha biodiversidade ou a minha variabilidade genética. Vou ter indivíduos que vão levar o mesmo gene, o gene do pai e da mãe, e vou ter indivíduos que vai levar necessariamente só o gene do pai, tá? Temos o outro cruzamento, que nós chamamos de cruzamento múltiplo, tá? Nós podemos aqui, por exemplo, introduzir mais uma raça. Vamos lá, temos a raça A e a raça B. Cruzamos, teremos aqui a B, só que ao invés de cruzarmos com a raça A, vamos cruzar com a B, tá? Então nós teríamos aqui essa sequência A vezes, teríamos AB vezes B, teríamos A, B e BB. Só que não paramos por ali. Podemos adicionar uma raça C. Se adicionarmos uma raça C, no final, nós vamos ter indivíduos com A, B e C. Isso também aumenta a nossa variabilidade genética. Posso cruzar, por exemplo, inicialmente, uma landrace com uma duroce. Eu vou ter um indivíduo que vai ter genética de landrace e duroce. Mas eu posso também cruzar com uma Hampshire no final. Eu vou ter um indivíduo que vai levar o gene da duroce, da landrace, da duroce e também da Hampshire. Então, é dessa forma que nós fizemos, então, os cruzamentos e os melhoramentos genéticos a nível do nosso plantel. Mais uma chamada de atenção. Esses cruzamentos é para melhorarmos as características do nosso plantel. Tá? Sempre que quisermos fazer venda de animais vivos para criação, temos de vender animais puros. Tá? Agora, se nós queremos, nosso objetivo é simplesmente fazer abate dos nossos animais, queremos melhorar a taxa de crescimento, a engorda, a conversão alimentar, o ganho de peso por parte do animal, queremos abater o animal com menos tempo, com 4 meses, então a gente vai fazer esses cruzamentos. Mas não somos obrigados, né? Nós podemos manter a pureza da nossa prole ou a pureza da nossa linhagem. Agora vamos apresentar as principais raças de suínos criados em Angola. Essas raças são selecionadas tendo em conta com as condições climáticas da nossa região. Existem várias raças criadas não só em Angola, como também a nível mundial. E tem produtores que com maiores capacidades podem importar material genético, podem importar sêmen e fazer aqui a introdução, a inseminação nas suas porcas. Mas vamos falar das raças puras. E um ATT, essas raças não são raças locais, são raças estrangeiras, né? Raças de origem americana, asiática, europeia e por ali vai. Tá?
Tá? Então, de acordo com as condições climáticas, nós temos aqui 5 principais raças de suínos mais criados em Angola. Tá? Vamos lá. Raças de suínos. Tá? Eu vou enumerar as raças e vou apresentando as características dessas raças. Então, a primeira raça é então a large white. Como o termo já diz, large é grande, ele é um animal grande, pode chegar até 2 metros de comprimento. Ele é uma raça que apresenta pelagem branca, né, mais ou menos abundante, diferente, por exemplo, da Landrace, que não apresenta nenhum tipo de pelagem. Tá? Ele é branco, mas também pode apresentar algumas manchas ao longo do seu corpo. Tá? Então ele é branco, que é característica morfológica. Ele é uma raça de coloração branca, tem o perfil frontonasal côncavo, e também tem as orelhas do tipo asiática. O que pode acontecer? Dentro da mesma raça pode surgir uma variação. Não significa dizer que esse animal não pertence a essa raça. É apenas uma variedade da mesma raça. Tá? Ele também apresenta uma outra característica que tem a ver com o perfil lombar, que é reto. Ou seja, não apresenta curvatura no seu lombo. Então ele é um animal reto, tá? E ele é um animal que tem os membros inferiores mais desenvolvidos que os membros superiores. Também estamos a falar de características morfológicas. Então, relativamente a características produtivas, são animais que apresentam alto ganho de massa corporal ou de peso, ou seja, eles apresentam um rápido crescimento, tá? Ou crescimento acelerado. São animais que apresentam uma boa conversão alimentar, e também tem ganho médio diário de peso, ou seja, diariamente esses animais crescem ou engordam. Então, relativamente às características reprodutivas que têm a ver com a reprodução desses animais, esses animais são boas mães, são boas matrizes, são animais que podem apresentar aí 12 a 22 tetas, né, dependendo daí da variedade. São animais que quando parem conseguem controlar, conseguem cuidar das suas crias. E são animais que podem ser utilizados em cruzamentos para melhoramento genético com as outras raças. Nessa raça nós podemos utilizar tanto o macho para cruzar com outras raças e também podemos utilizar a própria fêmea para cruzamentos com outras raças, inclusive para cruzamentos industriais, para termos então linhagens industriais. Tá? Então, de forma resumida, seria as características da large white. Mais informações, nós podemos ver isso no nosso material de apoio. A segunda raça é então a Landrace. A Landrace é muito conhecida, tá? Cá em Angola, muitas vezes é chamada de albina, né? Ou então rosada, né? Porque ela não tem pelagem como a large white. E também, se não tivermos cuidado, podemos confundir a Landrace com a large white, porque apresentam quase as mesmas características. Vamos lá. Landrace. A Landrace também é uma raça que apresenta pelagem branca. Também tem pelagem branca, tá? Ou também chamada rosada, mas diferente da large white, não apresenta nenhuma mancha. Se
Se vocês virem um animal branco com qualquer mancha preta ou castanha, definitivamente não é a landrace, porque a landrace é albina, tem albinismo, tá? Então é branca, sem pelagem, não apresenta pelagem, ou seja, não tem pelo. Se tem pelo é muito reduzido, tá? É um animal que apresenta o perfil frontonasal retilíneo, tá? Diferente da large white que é concavilíneo, tá? Então temos aqui o perfil retilíneo, tá? Perfil frontonasal. E relativamente à orientação das orelhas, ela é céltica, tá? E é céltica. Agora conseguem notar a importância de conhecermos os perfis, né? E também a orientação das orelhas, porque nos ajuda a distinguirmos os animais ou a caracterizar os animais em questão. Pronto. Relativamente às características produtivas, são praticamente as mesmas que a large white. Também ela apresentam uma boa conversão alimentar, são animais rústicos, animais que apresentam rápido crescimento ou crescimento acelerado, rápido ganho de peso, são animais que apresentam também uma boa carne com boa qualidade, tá? Carne que não apresenta muita gordura, como por exemplo as raças locais, tá? Relativamente às características reprodutivas desses animais, também são semelhantes, são boas mães. Podemos usar a landrace para cruzamento com as outras raças, para fins de melhoramento genético. Podemos utilizá-la também para cruzamentos industriais, tá? São animais também que apresentam aí 12 a 22 tetas, tá? Quanto maior o número de tetas, obviamente que maior vai ser também o número de crias ou o número de leitões que essa porca poderá produzir em cada gestação, tá? Mais informações sobre essa raça podemos também consultar no nosso material de apoio. A seguir vamos apresentar a raça Duroc. Uns também chamam de Duroc, tá? Vamos lá. Duroc. A Duroc, ela já é uma raça escura, né, podendo apresentar tonalidade marrom ou castanha, ou então também a coloração preta, tá? E também apresenta muita pelagem. Diferente dos primeiros animais que eu apresentei, esse é um animal curto, não é tão comprido quanto a large white ou a landrace, tá? Relativamente ao perfil frontonasal, ele apresenta aí um perfil subconcavilíneo. Ele não é tão côncavo e também ele não é tão retilíneo. Então ele é subconcavilíneo, podendo também apresentar raças com perfil frontonasal ultraconcavilíneo. Relativamente às características produtivas que esses animais apresentam, são animais que apresentam ótima conformação corporal, têm rápido ganho de peso, são animais extremamente rústicos. Podemos dizer, dentre as raças mais resistentes que nós temos, a Duroc faz parte, tá? Se quisermos, por exemplo, melhorar a resistência dos outros animais, o mais indicado é cruzar Duroc com large white ou então Duroc com landrace. A maior parte dos criadores fazem isso, cruzamento de Duroc com landrace ou large white. Duroc tem de ser o macho, cruzar com uma fêmea de landrace ou fêmea de large white, para então melhorar a resistência das nossas crias. Porque nós temos um defeito, por exemplo, na raça large white e landrace. São animais muito prolíferos, mas as suas crias acabam nascendo muito fracas. Então, para evitarmos esse problema, então a gente faz o cruzamento de Duroc com large white ou com a landrace. Também podemos pegar uma outra linhagem que vamos falar daqui a pouco, que é o Pietran. Também podemos pegar o macho de Pietran e cruzarmos com large white ou com a Duroc, tá?
Relativamente, ou com a landraça, relativamente às características reprodutivas, infelizmente as fêmeas dessa raça não são boas mães, tá? Têm poucas tetas, produzem 8, no máximo 10 leitões em cada gestação, tá? Só os machos é que são utilizados para cruzamento com as outras raças. As fêmeas raramente são utilizadas, tá? Então essa é a desvantagem dessa raça. Nós aproveitamos apenas o macho e não as fêmeas, tá? O mesmo vai acontecer com o Pietran. O Pietran, ele é uma raça. A principal característica desse animal é, então, ele é um animal dálmata, ou seja, apresenta faixas escuras na sua pelagem ao longo do seu corpo, tá? Então tem faixas intermediárias entre brancas e preta ou brancas e castanha, tá? Relativamente ao perfil frontonasal, ele também apresenta aí um perfil subconcavilíneo e as orelhas do tipo céltica, tá? Relativamente às características ou aspectos produtivos, também temos aí alto ganho de peso, temos boa conversão alimentar. Diferente das outras raças, o Pietran, ele não apresenta o que nós chamamos o gene alotano, que é um gene do estresse dos suínos. Os suínos, por natureza, são animais que se estressam com muita facilidade, principalmente quando estamos a fazer transferências de um animal de uma baia para outra, transferências ou transporte desses animais e também estresse ao calor. Então, esses animais são muito resistentes porque eles têm a ausência desse gene na sua composição, tá? Relativamente às características reprodutivas, também só usamos os machos para fazermos o cruzamento com as outras raças. As fêmeas dessa raça não apresentam boas características reprodutivas. Sendo assim, não aconselharia a nenhum produtor a trabalhar com fêmeas de Duros ou de Pietran, tá? Por causa dos índices produtivos serem muito baixos, tá? Por último, temos então a Hampshire. Ele é um animal extremamente curto e a principal característica desse animal é a presença de uma faixa branca em torno do seu pescoço. Ele é todo preto, mas apresenta uma faixa branca ao longo do seu pescoço. Essa faixa não pode se estender até o abdômen do animal, tá? Nem até o pescoço, né? Mais próximo da cabeça do animal. Caso isso aconteça, definitivamente não é a Hampshire. Se apresentar uma outra mancha em uma parte do seu corpo, definitivamente não é a Hampshire. Já tem apenas essa faixa branca no pescoço, tá? Outra característica é que esse animal apresenta aí uma curvatura no seu lombo, o que faz dessa raça não serem bons reprodutores, porque um dos critérios que nós utilizamos para fazermos seleção das nossas raças é então ver essa curvatura. Se tiver curvatura, é melhor não selecionar esse animal. Já esse animal apresenta essa curvatura no seu lombo, tá? E também ele é a raça chamada raça dos 4 pernis, ou seja, nós podemos fazer cortes ou aproveitar tanto as dianteiras como também as traseiras. Relativamente a aspectos reprodutivos, também só trabalhamos com os machos dessa raça. As fêmeas não são boas mães, não são muito prolíferas ou não são muito produtivas, tá? Então, aqui nós temos as principais raças de suínos criados em Angola. Vamos citar, temos a Large White, temos a Landrace, temos o Duros, temos o Pietran e temos a Hampshire. São as raças mais criadas em Angola. Obviamente que vocês podem encontrar em alguns criadores presença de outras raças, como já expliquei,
muitos criadores podem optar pela importação de raças estrangeiras, como por exemplo vindo do Brasil, vindo da África do Sul, vindo da Namíbia, ou também podem fazer então a compra do material genético, nesse caso comprar sêmen e fazer a inseminação artificial nas suas porcas. Agora vamos abordar ou vamos apresentar alguns conceitos chaves dentro da suinocultura, tá? Alguns termos que são muito utilizados entre os suinocultores. Então, todos aqueles que criam suínos devem saber. Por exemplo, nós estamos a conversar com outros criadores, ele poderá usar uma expressão, a minha matriz, ou a minha marrã, ou então a minha leitegada. Se não conhecermos esses conceitos, a gente pode se perder. Então, nós vamos apresentar aqui esses conceitos, que são chamados conceitos chaves dentro da suinocultura. Então vamos lá. O primeiro conceito, conceitos chaves. Conceitos chaves. Então, o primeiro conceito vai ser matriz. Já ouviram essa expressão? Matriz. O que é matriz? Então, matriz, vamos considerar, por exemplo, um animal que apresenta um alto potencial genético. Um animal muito valorizado. Essa seria, então, a nossa matriz. A nossa matriz seria aquelas fêmeas que a gente vai selecionar com o objetivo de fazermos a reprodução, aumentarmos o nosso plantel e também melhorarmos a genética dos nossos animais. Então, são animais que têm alto potencial genético, são animais extremamente produtivos, ou seja, são aqueles animais que nós vamos escolher para serem então as nossas porcas reprodutoras, tá? Bom, o segundo conceito vai ser marrã. Marrã. Então, qual será então a definição de marrã? Marrã vai ser aquela porca jovem, em idade reprodutiva, mas que nunca teve nenhum parto. Ok? Aquela porca que tem a sua primeira gestação. Vamos considerar então ela de marrã. Mas depois de ter o primeiro parto e conseguir levar as suas crias até ao desmame, ela deixa de ser uma marrã. Ela até pode ficar gestada, mas se tiver um aborto, continua sendo marrã. Então ela tem que estar gestada, tem que parir e levar as suas crias até ao desmame. Então nós pegamos esse animal e depois passa a ser a nossa porca reprodutora, tá? Temos também matrizes primíparas. Matrizes primíparas são aquelas matrizes que só tiveram um parto. É o primeiro parto dela, tá? Então ela ficou gestada, teve o parto, então vai ser chamada de matriz primípara, tá? Outro conceito, então, de varão, varrasco, tá? Vai ser então o nosso macho reprodutor, aquele animal que nós vamos escolher para fazer então um cruzamento com as nossas porcas reprodutoras, tá? Ele vai ser um macho adulto não castrado, tá? Ele tem que ser um animal inteiro e tem que apresentar também boa genética, bons aprumos e também a boa conformação corporal, tá? Vamos lá. Outro conceito é leitegada. Leitegada. Leitegada vai ser então uma ninhada de leitão, ou seja, leitão ou leitões que pertencem ao mesmo parto, tá? É um conjunto de leitão, ou seja, uma ninhada de leitões. Nós chamamos de leitegada. Mas o que seria então leitão? O que é um leitão? Leitão é um suíno neonato, um suíno recém-nascido,
até a sua desmama. Depois de ser desmamado, deixa de ser chamado leitão. Só que nós, por conveniência, continuamos a chamar leitão, leitão, até o animal na fase de creche. Outra forma é chamar então leitão em crescimento, mas só o termo leitão se refere ao suíno recém-nascido ou suíno neonato. Boa! Para terminar, o último conceito ou o último termo vai ser então cevado. Já ouviram essa expressão? Cevado não é macho de cevada. É uma expressão que nós utilizamos para identificar aqueles machos castrados que são destinados para o abate. Ele é um macho adulto em idade de abate, em idade reprodutiva, mas destinado para o abate. São animais que serão levados para o abate, para produzir carne. Então aqui terminamos essa nossa sessão sobre raças e linhagens em suinocultura, onde nós apresentamos aí critérios para identificarmos e caracterizarmos as raças. Vimos ali os perfis, né, frontonasal e a orientação das orelhas. Apresentamos aí as principais raças de suínos criados em Angola. Vimos características de cada raça e terminamos então apresentando os principais conceitos ou os conceitos chaves dentro da suinocultura. Então nós recomendamos aos nossos formandos para revisarem, né, e esses termos então fazerem parte do nosso dia a dia. Isso vai nos ajudar, vai facilitar a nossa comunicação com os outros criadores. Sendo assim, nos vimos na próxima sessão. Até lá, Agrogébio Soluções Agronegócios.